Temos um outro exemplo aqui, tá? Uma xícara de café a 40 graus Celsius contendo 300 gramas de café, tá? Ela vai ser colocada em um calorimetro ideal, ou seja, em um reservatório onde a troca de calor vai ocorrer apenas entre as duas situações, tá? Essa xícara de café foi colocada com uma fatia de queijo e esse queijo está a menos 5 graus Celsius, tá? Então, a gente vai ter que calcular qual a temperatura de equilíbrio, certo? Entre a xícara de café e o queijo e a quantidade de calor que foi trocada, tá? Então, a gente vai resolver esse exercício também, certo? Vamos lá. Primeiro, para calcular a temperatura de equilíbrio, eu vou precisar fazer aqui a relação calor recebido mais calor cedido é igual a zero. Quem recebe calor? Não é o queijo, tá? Então, quem recebe calor é o queijo, que é dado pela massa dele, 100 gramas, vezes o calor específico do queijo, que a gente já viu do exercício anterior, que é 0,7, vezes a variação de temperatura, que é o T final, menos a temperatura inicial. Só que a temperatura inicial do queijo é de menos 5. Então, a hora que eu faço TF menos o inicial, eu fico com TF menos 5. Tá? Então, vai ocasionar isso daqui, ó. Vou ficar com 70 vezes TF mais 5. Tá? Estou montando a expressão aqui de cada um, depois a gente iguala. Perfeito. Quem que é o calor cedido? Quem está cedendo calor? Não é o café? Porque ele está a uma temperatura maior? Então eu vou fazer massa de café, tá? O calor específico do café que vai ser 1, tá? Ele é bem próximo da água, porque o café ele é feito de água. TF menos o inicial, que é 40. Tá? Então aqui eu fico com 300 vezes TF menos 40. Perfeito. Então, sabendo dessa situação, agora eu vou substituir, porque eu tenho então 70 vezes TF mais 5 mais 300 vezes TF menos 40 tem que ser igual a zero, porque nós estamos querendo descobrir a temperatura do equilíbrio. Então, eu vou multiplicar, né? Eu vou ficar com 70 TF mais 70 vezes 5, né? Dá 350, certo? Mais 300 TF, né? Porque esse cara está multiplicando, e 300 vezes 40, que me dá menos 1.200. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero por razões óbvias, tá? Aqui na verdade está faltando um zero, né? Isso. Beleza. Agora, o que é TF eu vou somar com TF, então vou ficar com 370 TF. Isso é igual a 12.000 que eu passei para o outro lado, ele virou positivo, menos 350, porque 350 passa para o outro lado, fica negativo. Então, 370 TF vai ser igual a 12.000 menos 350, que dá 11.650. Portanto, a temperatura final, ou também conhecida como temperatura de equilíbrio, será de 31,48 graus Celsius, ou aproximadamente 31,5 graus Celsius. Tá? Então, isso aqui era o item A. Isso aqui era o item A.
Então, calculamos a temperatura de equilíbrio. Para fazer o item B, pessoal, é simples. Eu quero saber a quantidade de calor que foi trocada. A quantidade de calor que foi trocada, ela é naturalmente o quê? Ou a quantidade de calor recebida ou a quantidade de calor cedida. O que vai acontecer? Um deles vai ter o sinal trocado. Então, eu vou calcular o calor recebido pelo queijo. Tá? Então, eu vou fazer... uma vez que eu resolver essa equação aqui, eu tenho 70 vezes TF mais 5. Só que agora eu sei que o meu TF ele é 31,5. 31,5 mais 5 me dá 36,5. Então, o calor recebido ele é de 70 vezes 36,5. Isso vai dar 36,5 vezes 70. E dá um calor de 2.555 calorias. Tá? Eu estou perguntando a quantidade de calor que foi trocada. Então, alguém deu 2.555 calorias. Outra pessoa recebeu. Tá? Eu poderia também calcular, nesse caso, o calor cedido. O que a gente vai perceber? Se eu calcular o calor cedido, como a temperatura final aqui é menor do que a inicial, a gente calcularia essa mesma coisa com o sinal trocado. O que está correto, né? Porque se um mais o outro tem que dar zero, se eu calculei esse, o outro obrigatoriamente tem que ser menos 2.555. Tá? Então, primeiro a gente obteve a temperatura de equilíbrio para no final calcular aqui a quantidade total de calor que foi trocada entre eles. Muito bem, gente. Obrigado e até uma próxima.